As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Boa tarde. Neste momento, 3h07. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2013. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Como é que tá? Tudo bem? Ótimo. Como é que passou o fim de semana? Muito bom. Isso é bom. Sempre bom. Eu fui pra praia, viu, Léo? Olha Tava aí, bom demais, Pontal do Paraná. Como é que fica o clima na praia, Lu, nessa época do ano? Muita gente gosta de ir só no verão, né? Essa época também é friozinho. Veja só, o povo diz que é frio, mas lá tá 19, 20 graus. O frio no litoral é isso, que viu, bom, Léo? né? Bem diferente do frio aqui de Curitiba. Mas você sabe que eu gosto mais da praia assim, com essa cara de chuva e tal, né? Mas ela fica mais agradável. É verdade. Além do que, com muito menos gente, né? 3h07 e vamos agora aos principais destaques de hoje aqui no Vida News. Manchetes do dia. E vamos começar hoje por Campo Largo. A manchete é de Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Na madrugada desse sábado, dia 18, vigilantes da empresa Legrand, antiga Lorenzetti, localizada na rua João Stucas, no Botiatuva, foram rendidos por volta das 3h40 por 5 elementos. E os detalhes sobre esta informação, olha só, foram rendidos, isso em Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Não foi o único caso. Durante essa semana que passou, tivemos outro caso semelhante ali na 277, já em Campo Largo, quase em Balsa Nova. Também foram rendidos os vigilantes, um caso bastante assustador ali na região. Como é que está a nossa segurança? É a pergunta que fica, com certeza, para todos os nossos ouvintes e para as autoridades do estado do Paraná. E ainda nas manchetes do dia, vamos agora a Brasília. Joyce Kapstein elegeu o senador Aécio Neves para a presidência nacional do partido. Ele substitui o deputado federal Sérgio Guerra, que exerceu o cargo nos últimos 6 anos. Daqui a pouquinho você tem todos esses detalhes também aqui hoje no Vida News. Vamos agora a Londrina, Ciro Novaes. Pelo Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será: sem liberdade não há informação. Me aguardem. Isso sem dúvida nenhuma. Já imaginou a imprensa sem liberdade de expressão? Acabava a imprensa, né? Seria mais ou menos como na época da ditadura, em que tinha que se colocar ali receitas de bolo, porque a matéria era absolutamente censurada. Vamos agora ao destaque nacional de Rogério Ataíde. O governador do Acre é pego em escuta da Polícia Federal, intermediando um empréstimozinho para empreiteiros acusados de fraudar licitações. E daqui a pouquinho você vai ter também aqui as informações do esporte e uma entrevista especial aqui no estúdio com Mariana Sade. Quem é ela? Consultora de imagem formada em marketing. Se você quiser saber como melhorar a sua imagem, não perca a entrevista de hoje ainda. Mas a imagem, como é que é essa imagem, né, Lu? É a imagem pessoal. Ah, tá, porque mais bonito não fica, né? Eu, no meu caso, pode vir especialista que for, não cura. Imagina, Léo, quem ouve pensa que ele é uma coisa horrorosa, mas você né? sabe que engana, né? As pessoas pegam, já viu a cara das pessoas quando elas nos veem ou não? Ah, com no certeza, meu caso, já exemplo, aconteceu comigo uma coisa pensa, assim absurda. O cara pensa, principalmente as mulheres, né? Vão criando aquela coisa com a voz e tal, daí chega na hora, é você, é isso aí. Eu tenho 2 casos assim pra contar que foram absurdos. Um com o meu amigo Douglas Ritter, jornalista, hoje tá numa rádio em São Paulo. Ele chegou pra me conhecer e disse: meu Deus, Luciana Pombo, eu imaginava você uma loira alta. Gigante, daí eu falei, Jesus, e eu sou uma morena baixa. Pequenininha. Totalmente diferente. Outro caso foi com um amigo meu, mas esse eu conto numa outra oportunidade. Depois. É outra oportunidade. 3h10 e o Vida News já está no ar. Vida News. Tempo e temperatura. A semana começa no estado do Paraná, ainda sob efeito de uma frente fria que traz muita variação de nebulosidade e também condições favoráveis para a chuva. Essa chuva fica concentrada principalmente na faixa leste e norte. As demais regiões têm muito mais nebulosidade do que expectativa de chuva ao longo desta segunda-feira. Os ventos gradativamente passam a soprar do quadrante sul, isso porque a frente fria começa a deixar o sul do país e dá lugar
a chegada de uma massa de ar mais seco de origem polar. Portanto, a tendência para os próximos dias no estado do Paraná é de um quadro geral de tempo mais seco, ou seja, depois da última semana, com áreas de instabilidade trazendo chuva praticamente todos os dias, nessa semana esperamos um quadro de tempo mais aberto para o estado paranaense. E as temperaturas caem um pouco nas próximas madrugadas, mas não há previsão de frio intenso. Até a quarta-feira, os termômetros devem chegar na faixa dos 6 graus na região de Palmas, 10 graus na região de Palotina, 10 a 11 graus em Curitiba, mas não vai cair muito mais do que isso. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Desde as 3 horas, ou seja, agora há pouquinho, a rua Dante Honório passou a ter sentido único na rua Coronel Rivadavia Pereira de Moraes, no Xaxim, para quem segue para a rua Constantino de Almeida. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali naquele local. Então, apenas repetindo, é a rua Dante Honório que passou a ter sentido único desde as 3 horas da tarde de hoje. 3:12. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3:12. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu estou aproveitando as campanhas que estão sendo lançadas nacionalmente para perguntar para você, ouvinte do Vida News. Casos de pedofilia, incluindo dentro da própria casa, são constantes aqui no estado do Paraná e nem sempre os envolvidos são punidos. O que fazer para mudar esse quadro? É a pergunta que eu faço para você. Ligue para a gente, 3029-9290 é o telefone para a sua participação e você pode participar nas redes sociais. Facebook e Twitter, a partir de agora, estão à sua disposição. Léo, o que fazer? O que fazer? Denunciar, né? Mesma coisa que violência contra a mulher. Isso aí precisa ser denunciado, não pode ficar impune também, mas para poder ser punido tem que ter a denúncia. E a gente espera que esse país possua uma reforma no Código Penal para que seja combatido de maneira mais veemente, Luciano, não só a pedofilia, mas também os casos de estupro, que são coisas muito sérias, destroem vidas e famílias. Os casos aí de traficantes de drogas que comandam grandes facções, assassinos confessos aí, pessoas que assaltam a mão armada e acabam matando no trânsito, na rua, na porta de casa, sequestradores, terroristas, pessoas que fazem esse tipo de terror urbano, que tudo isso que eu falei para você está incluído dentro do terror urbano. Que seja revisto o Código Penal e sejam punidos de maneiras exemplares essas pessoas. Estupradores, pedófilos, traficantes de drogas, chefes de grandes facções. A gente precisa dessa reforma, mas não tem como fazer nada se não houver a denúncia. Então precisa muito uma orientação muito grande das pessoas e principalmente das crianças. Eu vi na internet esses dias uma propaganda bem legal feita na Europa, que na nossa altura de gente adulta, aí mais de 1,50 m, 1,60 m, o comercial falava sobre esse tipo de situação, né? Uma peça urbana, né? Um Clear Channel para você que está ouvindo aqui em Curitiba, por exemplo. E na nossa altura de gente grande, de adulto, passa a mensagem contra a violência às crianças. E para quem é menor, de 1,50 ou 1,60, para as crianças mesmo, adolescentes aí, a mensagem é outra. Passa lá a criança com problemas no rosto, hematomas e tal, e influenciando as crianças que sofrem esse tipo de violência a procurar os seus direitos, passa o número de telefone, a quem procurar. Então achei bem interessante essa peça, bem legal. Mas as crianças precisam saber das coisas, as escolas precisam orientar. Precisam dizer da importância do Conselho Tutelar, os casos absurdos precisam ser denunciados até pelos seus próprios filhos, pelas crianças. Lógico. E dentro de casa, logicamente, a gente sabe que tem muito pai que estupra a filha, vô que estupra a neta e muitos outros casos também. Padrastos, inúmeros. Sim, e tem aí casos de tia que estupra sobrinho, são coisas terríveis. Então eu acho que a base familiar, a conversa diária, esse diálogo franco e aberto também ajuda bastante, né? Dentro de casa ter essa conversa, essa tranquilidade, essa orientação com os filhos, pai e filho sempre conversando.
conversando, mãe e filho também conversando sempre. Eu acho que tudo isso ajuda e contribui, mas a gente precisa realmente detectar os problemas e denunciá-los. Sem dúvida nenhuma, portanto, você que está ouvindo, não tenha medo de fazer a denúncia, porque a maior parte das denúncias hoje pode ser feita anonimamente. Então denuncie, não tenha medo, faça o teu papel para evitar que crianças sofram com esse tipo de problema, que é violência sexual e até violência doméstica. E a mesma coisa serve para as mulheres, né? Tem mulher que tem medo de denunciar o marido e passa a vida inteira sofrendo com espancamento. Apanhando. Então a gente tem que abrir o olho e ver que a vida realmente ela é para ser vivida de maneira intensa, feliz, num ambiente de amor e carinho, né? Tem gente que fica junto, Luciana, por 30 anos nesse inferno, por medo, né? De denunciar, de falar, de procurar ajuda e, gente, por favor, né? Isso e vergonha, algumas mulheres têm vergonha. Você não pode, nem precisa, não deve ter vergonha de tudo isso. Eu sei que é difícil para uma mulher colocar para fora esse tipo de situação, mas quanto mais você guardar para si, é pior. Então, você tem que procurar ajuda. Procura uma pessoa de confiança, uma amiga, um parente, uma vizinha, alguém que você goste, alguém que você possa se abrir. Você não pode viver nessa tristeza, né, dentro do próprio corpo, da própria vida, da própria casa, do próprio lar, dessa maneira sufocada. E eu tenho aqui várias participações, eu vou ler algumas delas. O Ronaldo Brognonoli, ele é lá de São Mateus do Sul. Ele diz o seguinte: tem que haver denúncia, sem vítima não é crime. A Isa acabou de colocar, viu, Ronaldo? Você está totalmente certo. A Dilceia Coelho, ela diz o seguinte: campanhas para que denunciem e cobrar atendimento dos órgãos responsáveis por acatá-las. Nesse país de sacripantes, a denúncia merece um BO. Às vezes é só isso que fazem. Não pode ser só um BO, na verdade você tem toda a razão mesmo. As pessoas precisam denunciar e acompanhar essa denúncia na justiça. É aquilo que eu falei, depende tudo de todas as esferas que eu citei. Não adianta nada só denunciar também. Tem mulher aí, por exemplo, tem um caso que aconteceu aqui muito perto, viu, Lu, de uma empresária que foi morta há pouco tempo aqui pelo ex-marido, no bairro do Mercês, que ela tinha aí 20, 30, 40, 50 BOs registrados contra o ex-marido, e ela acabou sendo assassinada. E ficou por isso mesmo, uma coisa muito complicada. E acabou falecendo, acabou sendo assassinada pelo ex-marido, e só aí alguém foi, nossa, olha lá, tinha 20 BOs atrás, absurdo, ameaça de morte, coisa... Por isso que eu falo, a lei precisa ser um pouco mais ágil e rígida. E a polícia também acredita mais nesse tipo de BO, não é possível deixar a mulher lá e não fazer nenhuma verificação da realidade dos fatos. 20 boletins de ocorrência, ameaça de morte, espancamento e tal, e ninguém fez nada, deixou assim, fica assim, carimba aí, manda pra lá, pra outra sessão e vamos ver o que tem para depois, aí arquivo e pronto. Eu acho que não dá pra ser assim, né? Precisa de uma justiça mais ágil, precisa de uma polícia um pouco mais preparada também para lidar ainda com esse fato de mulheres, crianças. É difícil, a gente precisa de uma reforma completa, começando por dentro de casa. Olha, se toda a polícia fizesse o que fez comigo, por exemplo, o núcleo de repressão a crimes cibernéticos, ficaria tudo mais fácil. Eu fui fazer a denúncia de que pelo meu blog uma pessoa havia me ameaçado de morte. Cheguei lá com a internet e tal, eles falaram, olha, normalmente em casos de ameaças e tal, a gente não ouve a pessoa no mesmo momento. A gente não ouve, mas no teu caso é contra a vida. Então você pode morrer, a gente vai quebrar agora o sigilo da internet. Ou seja, se todo mundo fizesse isso, quebra esse sigilo, vamos lá, vamos prender as pessoas, esse tipo de caso como dessa mulher aqui da nossa região não teria acontecido. O Rogério Ataíde está citando aqui comigo no bate-papo que ano passado, ele que está trazendo essa informação, que 72% de crianças que deram entrada no Pequeno Príncipe, hospital aqui de Curitiba infantil, foram por agressões sexuais e pedofilia. É um absurdo. Pode uma coisa dessa? Infelizmente, as pessoas não estão sendo presas, porque se fosse isso não acontecia. E tinha que ser preso e ficar 30 anos preso um tipo de crime desse. Porque uma pessoa que faz mal por uma criança, um homem que faz mal por uma criança, vai fazer bem pra quem? Pra quem, exatamente. E tem outra história, por exemplo, lá em Pontal do Paraná, Léo, aconteceu um caso tão absurdo que eu não consigo acreditar que as autoridades não façam nada. Uma criança na creche foi abusada sexualmente. Enquanto estava na creche, uma criança de 5 anos, um menino. A mãe deixa pensando que vai ficar numa boa. Pensando que tá tudo bem. E ela só soube porque ela chegou lá para pegar esse menino para levar para o médico. Porque tinha uma consulta naquele dia. E o médico começou a perceber que a criança estava dizendo ai, 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 quando chegava na região do bumbum. E descobriu que essa criança tinha sido abusada. A criança relatou quem foi, tinha sido uma professora, uma mulher. E até hoje essa professora ainda dá aula, não lá, em outra instituição, nada aconteceu com ela. Olha aí, fica assim, né? Por isso mesmo. É por isso que as coisas continuam acontecendo. Está na hora de se fazer
algo, justiça mesmo, e rápido. O Rogério Franzini diz o seguinte: investir em educação e um caminho religioso, certamente, isso é coisa que faz parte da moral dos seres humanos. E o único freio moral que conheço é a educação religiosa, diz ele. Não é preciso fazer com que as pessoas engulam um credo único, porém, uma das coisas importantes da religião é que todas ensinam o respeito, coisa que hoje em dia está muito raro. Respeito e moral. Menos ateus e mais respeito, é o que diz ele, fazem parte de um quadro menos caótico. O Emílio Soanes Júnior diz: eu ainda acho que com mais ateus e menos padres a pedofilia será drasticamente reduzida. É o que ele pensa. A Cidinha Garcia diz o seguinte: assim que as autoridades imporem a lei da punição, castigo mesmo começa a ser amputado uma mão, os pés, etc. E assim por diante, castração. Os demais vão ficar a par do assunto e a imprensa reforçando essa lei. Quero ver quem vai ser o desgramado que vai mexer com inocentes, José. Você fala em pena de morte, aqui no Brasil o povo se espanta. Eu sou a favor da pena de morte para crimes hediondos, né? Como você pode ser contra, cada um tem o seu direito, mas eu sou a favor para crimes hediondos. O que é crime hediondo? É cara que estupra criança, é traficante de droga, é chefe de grandes quadrilhas, é terrorista, é sequestrador, é o cara que entra na tua casa e pratica o terrorismo com uma arma em punho e faz um assalto, coloca a arma na cabeça da sua filha, do seu filho, da sua esposa. Para mim isso é imperdoável, né? Mas enquanto não mudar a lei, Luciano, enquanto a gente não tiver leis rígidas, um código penal que não passe a mão na cabeça desse tipo de bandido, coloque em liberdade, né? Você vê, a gente passou agora pelo Dia das Mães, pelo indulto do Dia das Mães, soltaram em milhares de presos no estado do Paraná, muitos deles não voltaram e os que ficaram na rua praticaram assaltos depois. Então são coisas que a gente fica triste, né? Entristece. Esse tipo de gente tem que ficar preso, e para os pedófilos e estupradores, já que no Brasil todo mundo acha muito radical o que eu sou a favor, tinha que haver uma castração dessa rapaziada. Você sabe que eu concordo aqui com a Cidinha Garcia, com o que ela falou. De repente, você fazendo esse tipo de coisa, você teria até pessoas com mais medo do que poderia acontecer com elas. Né? Temor, no mínimo temor. É verdade. Tenho várias outras participações, mas eu vou lendo aqui no decorrer do programa. São 3h23. Vida News. Crônicas. Realmente, sem liberdade, não há informação. Dilma Rousseff inaugurou o estádio Mané Garrincha, fardada de líder socialista. O estádio não está concluído, como de resto, nada nesse país está concluído. Tudo fica pela metade ou faltando detalhes essenciais. Assim, a transposição do São Francisco completa uma década sem conclusão, mas as verbas foram usadas e aumentam a cada ano e são devidamente liberadas para as empreiteiras. Aonde será que vai esse dinheiro? Assim, brevemente completaremos meio século de contínua obra de construção da Ferrovia Norte-Sul, já chamada de a Ferrovia Interminável, e que já levou bilhões dos nossos impostos e bate recordes de erros crassos de projeto. O PT tascou gambiarras aqui e acolá, mudou nomes, mas não decolou um só projeto original. Terminou por ceder ao óbvio como tese da administração pública. A parceria público-privada é a saída para o desenvolvimento, sim. E aí, o governo começa a fazer, embora de forma tímida, algumas concessões. Eles chamavam de privataria tucana na época de FHC. Não só em rodovias, estádios de futebol, como também no antes eles, o que eles consideravam inconcebível privatizar, que é portos e aeroportos. Hoje acham que esse é o caminho do desenvolvimento. Só lamento que esse país esteja caminhando para um comunismo disfarçado, de capitalismo de Estado, com o agravante do bolivarianismo, que nada mais é do que o maldito totalitarismo vermelho. Eu não sei se é a sua opinião,
mas sempre pensei que, primeiro, se comunismo fosse bom, ninguém ia querer fugir dos países comunistas. Segundo, se o comunismo fosse bom, não seria necessário calar a imprensa, pois essa não teria coisas ruins para dizer dos dirigentes, e mais, não teria quem quisesse dar crédito a essas notícias. Terceiro, se o comunismo fosse bom, as eleições seriam livres, sem perseguições. Quarto, se o comunismo fosse bom, não haveria necessidade de polícia política vigiando todo mundo. Quinto, não há um único país que, tendo sido comunista, tenha deixado a riqueza distribuída entre a população. Quem saiu muito bem foram sempre os dirigentes. Sexto, se o comunismo fosse bom, seus dirigentes não criariam uma dinastia onde a direção passa de pai para filho ou de irmão para irmão. Estamos caminhando para nos tornar uma grande Venezuela. Vem chumbo grosso por aí. Essas tais comissões da verdade, que nada pura de verdade, senão mostraria as ações criminosas da própria presidente e um grupelho sem noção, gente comprada com gordos salários, pensões ou indenizações para falar e escrever aquilo que os comunistas que estão no poder querem. Isso sem falar na limitação cultural e formação acadêmica dos que exercem cargos no Poder Executivo de Brasília. Faz até vergonha ouvi-los ou ler seus, digamos, escritos. Meu desejo é que a democracia prevaleça, mesmo com essas coisas no poder. Afinal, como já dizia Churchill, a democracia é a pior das formas de governo, tirando todas as outras. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Esportes. Bom, e vamos falar de esportes. Vamos começar hoje com o Atlético Paranaense, Léo. O Atlético conseguiu conquistar o bicampeonato da Yokohama Cup, que foi disputada ali na Alemanha. Na final, a equipe sub-23 do Furacão venceu por 2-1 a equipe do Viktoria Pilsen, da República Tcheca. Portanto, bacana. Os meninos do sub-23 conseguindo conquistar seu espaço. E é a turma do Arthur Bernardes, né? É a turma do Arthur Bernardes, sim. O Gustavo, aos 20 minutos do primeiro tempo, fez o gol, e o Bruno Pelissari, aos 7 minutos da segunda etapa. Para você ver, são esses meninos aqueles que não foram chamados para o titular. Bacana. São os que ficaram realmente aqui no Atlético Paranaense. Bacana, parabéns para o Atlético, uma grande conquista. Muita gente fala, mas é um campeonatinho lá longe, distante. Mas para a cabeça desses jogadores aí é muito importante estar disputando isso, viajando e vivendo isso. Vai dar rodagem para esses atletas, experiência, e já vai formando campeões, né, Lu? O cara já vai se acostumando. Ele já fica achando, olha, eu consegui trazer uma faixa, uma faixa mundial. Já vai ficando assim íntimo da vitória aí, da conquista, da taça, do título. Isso é muito importante para essa gurizada do Atlético Paranaense e para todo o nosso futebol do estado, né? E falando dos titulares, Léo, o Atlético tem 2 jogadores que têm 38 anos no Campeonato Brasileiro, que vai começar aí. Poxa. O grupo tem uma média de 23,6 anos, mas o zagueiro Luiz Alberto e o Paulo Baier, eles têm mais de 35 anos. Luiz Alberto tem 35 e o Paulo Baier 38. O Luiz Alberto é aquele que jogou no Fluminense também há pouco tempo? É o zagueiro. Eu não gosto do Luiz Alberto, sabia? Não gosto porque... Uma vez eu estava cobrindo um jogo na arena, e aí eu não sei o que o árbitro fez, que ele se irritou, e a bola estava... Sabe onde o goleiro coloca a bola? Em cima do meio atrás do gol, do lado da trave, deixa a bola reserva ali, o Gandula e o goleiro deixam a bola do ladinho da trave. Eu estava bem naquela posição para poder fazer a cobertura do jogo, estava cobrindo aí o time do Atlético Paranaense, e na oportunidade o Luiz Alberto estava atuando pelo Fluminense. Ele se irritou, Lu, e meteu um chutão na bola. É mesmo? Mas foi por muito pouco que ele não acertou em mim, e eu brinquei com a turma, falei que se ele me acertasse ia pular em campo. Ainda bem que ele não acertou. Foi então sacanagem, viu? Brincadeira, eu fiquei muito irritado nesse dia. Ciro Júnior, boa tarde.
Boa tarde, Lu. Cheguei. Boa tarde, Léo. Nossa, fez uma falta imensa hoje aqui, viu, até agora. Vamos ser sinceros, né? A gente adora ter aqui o trio, o trio da apresentação. O trio do futebol, né? O trio do futebol. Agora, me fale mais sobre essa equipe titular. Conte-nos mais. A gente já falou aqui sobre o Paulo Baier e o Luiz Alberto, mas a média de idade é de 23,6 anos, é isso? Isso, o Atlético tem um time com essa ascensão da piazada sub-23, deu uma mesclada legal, Luciano. O Atlético tem esses 2 trintões que vocês comentaram já quando eu estava chegando, mas tem esses jogadores novos que estão chegando, tem o Mérida, de 21 anos também, que veio da Espanha, tem tudo para também já jogar, ser titular também, é um jogador bom, já vi que tem um toque de bola legal. Não sei se é o comentário do Abel Braga, da entrevista. Não, ainda não. Então, o Abel Braga agora, como o Fluminense está ligado na Libertadores da América, o Abel Braga já declarou que vai jogar contra o Atlético Paranaense com o time reserva. Bom. Ótimo. Seja, isso é excelente, mas o time reserva dos caras também é forte. É mesmo, Ciro. O time dos caras também é forte, não vai ter os Fred da vida, mas vai ter o Diguinho, vai ter um pessoal ali, barra pesada também. Mas é uma chance boa do Atlético Paranaense, que ainda está se entrosando, como largou o Campeonato Paranaense, está se entrosando ainda no Brasileirão, né? E vamos ver, só fez 3 jogos oficiais até agora, os 3 pela Copa do Brasil, e vamos torcer, né, Luciano? E falando no Campeonato Brasileiro, a Arena Baixada, vocês viram, eu estava vendo agora um documentário falando dos 3 estádios, do Amazonas, Cuiabá e tem mais um estádio que me fugiu agora, o nome que vão ficar de Natal. São 3 estádios que estão gastando 3 bilhões de reais em 3 estádios, que acabou a Copa do Mundo, vai acabar o futebol. Ou seja, é muita grana investida. O que vai fazer daí lá? O grande medo é que virem elefantes brancos e não usar como show e tudo mais. Show do quê? Aonde isso? Não. Em Natal? Por exemplo, Natal ainda vai lá, ainda que é uma cidade bonita. É uma cidade turística, mas é para Cuiabá, o verão, né? O futebol americano em Cuiabá tem mais público que o campeonato Cuiabá, o campeonato Mato-Grossense, sabia? Não sabia. É realmente um absurdo. É um absurdo o campeonato. Paixão nacional lá. O futebol americano lá tem uma média de 2.000 torcedores, o futebol tem média de 1.100 torcedores apenas. Eu não sei a média de público do campeonato amazonense, mas deve ser bem menos que isso. Ou seja, a Dilma desculpe, em vez de Natal, leia-se Brasília, que é o outro estádio, que os 3 estádios, Brasília, Cuiabá e Manaus, que são 3 elefantes brancos. Brasília nós temos quem lá? O Brasiliense, o Gama? Tem aqueles timinhos. Não, e são times de expressão quase zero, tem né? Torcida, né? Não tem Sobradinho, né? Tal, aquela coisa torcida ali que, inclusive, a Dilma deu pontapé inicial agora no estádio de Brasília. É lamentável, né? É muito dinheiro público investido em elefantes brancos que não vão dar menor retorno pro Brasil depois dessa Copa do Mundo, né? Quer dizer, vem retorno, digamos assim, do turismo. Ponto. Muita gente vem. Agora não vem. E a manutenção desses estádios? Quem que vai bancar essa manutenção? Quem vai pagar o estádio lá no meio do Amazonas, no meio do mato? Não vai virar nada. Muita gente se ilude, né? Tem gente se preparando, eu tô vendo gente fazendo investimento para comprar equipamento, para fazer produção de não sei o que, por causa da Copa. Esses tempos eu perguntei para uma pessoa dessa, eu falei, você já parou para imaginar que a Copa dura 30 dias? É rapidíssimo. E depois, meu amigo? 30 dias e no máximo 3 jogos em cada estádio. A verdade é que em alguns locais, em algumas arenas, até valeria a pena. Em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, grandes centros. Agora, se você imaginar aqueles pequenos centros... Estão construindo estádio do nada para dar de graça pro Corinthians. Isso para mim é uma vergonha. Exatamente. O problema é dar, mas que pode dar retorno e isso pode pro Corinthians. Pro Corinthians e pra São Paulo também, mas eu quero ver depois como que vai ficar isso aí também. Pagar isso aí também, né? O Glauco Silveira está dizendo o seguinte, em Manaus já avisaram que será a apresentação dos bois lá, caprichosos, e o outro eu não lembro, ele diz. Garantido. O garantido é caprichoso, isso aí. Pois é, não tem cabimento, não tem... E vai fazer o que lá com o bumbódromo lá que fizeram? Também gastaram milhões e joga fora? Não, o bumbódromo lá, eles não vão colocar. Desmonta? Desmancha? Não, realmente não tem muita lógica, né? Mas então falar, o Atlético Paranaense venceu o primeiro torneio lá na Europa, que você já comentou? Comentamos rapidinho aqui já sobre o Sub-23, excelente, viu? Parabéns pros meninos. Então é isso aí, Luciano. O Atlético, a principal notícia, sem dúvida nenhuma, é o título, né? Agora, essa semana vai jogar na Holanda de novo. E como essa garotada tá muito experimentada, eu não duvido nada que seja campeão de novo. Eles estão muito redondinhos. E que bom, vão ficar trazendo faixa pra cá, né? Vão chegar escolados, não vão dizer mais que não enfrentaram nenhuma final, nenhuma competição. Exatamente, eles vão disputar agora, essa semana em Holanda, semana que vem eles voltam, e daí vai ficar a pergunta, o que a diretoria do Atlético vai fazer com essa piazada que tá voltando agora da excursão? Eles vão poder ficar comendo e treinando lá o ano inteiro. Com a palavra Mário Celso Petralha. Exato, vão ter que emprestar essa garotada pra pegar a cancha, né? Empresta pro Paraná Clube. Não, tem que emprestar, o Paraná Clube não aceitou o Era, que eles não vão aceitar a piazada mas 17, é que eles queriam grana, né? O Paraná Clube queria dinheiro
pela... O Atlético queria bater no valor dos aluguéis, né? Mas não vai, né? Não vai ter como. Paraná Clube precisa de dinheiro. Mas empresta pro Paraná, empresta aí pro Londrina enfrentar e a Série B. O Jota Malucelli, que tá na Série D. Está fazendo acordo, o Jota Malucelli já está fazendo esse acordo com o Atlético. Eu sou a favor que empreste pros times daqui. Eu também. Não adianta nada emprestar lá pros caras lá no Rio Grande do Norte, emprestar pra... Na Bahia. Pra esses campeonatos. Emprestar pro América de Natal já estão vendo que não tá dando certo. Tá tudo voltando, o Tyberson voltou. Subprofissional esses times aí, então não tem como. Empresta pros nossos aqui, pelo menos tá investindo aqui dentro mesmo, né? É verdade. Ok. Vamos agora à informação do Curitiba, Léo. Curtas, né, Lu? Porque o Coxa tá voltando hoje aí. Essa microférias que o Curitiba pegou depois da partida contra o time do Nacional, todo mundo de folga, e agora vem retornando o Curitiba para os trabalhos, já visando o jogo de quinta-feira, que vai ser um osso duro de roer, apesar de que o Nacional perdeu nesse fim de semana pelo campeonato regional, perdeu por 2-1, se eu não me engano, para o time Santa qualquer coisa lá. De tanta expressão quanto nacional. Isso, fraquíssimo. E isso aí já deu uma espertada aí na torcida e também nos jogadores do Curitiba, que não vai poder se acovardar, né, Ciro? Eu espero que não esteja sido escalado 2, 3 volantes no time do Curitiba com 4 zagueiros, né? Os laterais recuados para essa partida, porque se fizer isso... Quem tem que recuar é o Nacional. O Curitiba tem que partir para cima. Tem que entrar com 2 zagueiros e, na minha opinião, já entra o Geraldo em campo já fazendo... Ele deve mata uma lateral. Rafinha, né? Mata uma lateral e já coloca... Na verdade, o Rafinha tá fora. O Rafinha tá fora, se lesionou agora, Vamos falar isso daqui a pouco também, do Rafinha, do William e do Escudeiro. São os 3 que são aí os desfalques para essa partida. Em especial o Rafinha, já que você tocou no assunto, Ciro, Rafinha vai ficar fora 2 semanas. Ele teve uma lesão na coxa e aí fez uma avaliação melhor aí nesses últimos dias, durante a folga de todo mundo, e vai ficar em tratamento por cerca de 2 semanas. Então perde aí a estreia do Campeonato Brasileiro. O jogador Rafinha vai ficar então encostado até poder melhorar, ter uma resposta positiva do departamento médico. O William está com uma tendinite, ele ficou fora da decisão do Paranaense por conta disso. Muita gente ventilou que ele estaria sendo negociado aí na janela e tal, ir embora e já não estava mais jogando por conta disso, mas pelo que eu sei não procede. Então o William também vai ficar fora por 2 semanas, mesmo esquema do Rafinha. E o Escudeiro tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, então está fora também o Escudeiro. Esse já é mais um reforço, né? Eu ia dizer que também não vai fazer grande falta o Escudeiro. Na minha opinião, já é um reforço para o time do Curitiba. O Escudeiro não está em campo. Resumindo, essas são as notícias do Coxa. Na quinta-feira tem o jogo. Já estão convocando a torcida aí para poder estar presente no Alto da Glória na quinta-feira. Um jogo muito importante, 7h30 da noite. Curitiba precisa fazer 3 de diferença em cima do Nacional. Precisa jogar bastante futebol, precisa fazer diferença aí. O Alex, mais uma vez, e os outros atletas do Curitiba precisam dobrar as pernas em campo aí. Vai ter que jogar com 4 pernas, viu? Para poder conseguir essas diferenças. Como eu falei, eu não acho nem um pouco fácil isso aí, apesar do Curitiba ser muito maior que o time do Nacional, muito superior na bola, na técnica, na estrutura, no nome, na grandeza, mas só a grandeza não ganha o jogo, né? Se fosse assim, botava uma camiseta de cada lado, a maior venceria e não tinha partido. Então vai ter que correr muito o time do Curitiba para fazer esses 3 e o principal, na minha opinião, não tomar nenhum. Não tomar, segurar. E o legal, a torcida do Coxa tem que estar lá, porque o técnico do Nacional falou muita bobagem semana passada, falou que o time do Curitiba é um time comum, que sem o Alex é um time que não fazia a menor diferença, que não rendia, que o Alex era um jogador de fim de carreira, falou muita bobagem e deu sorte lá. Agora tem que voltar. Agora vai estar o Alex, motivadíssimo, hein? Vai estar o Alex, não vai estar o Rafinha, também para mim é uma perda considerável, mas apesar disso eu acredito que tem o Robinho, tem o Geraldo. E o Geraldo tá jogando um bolão. Tem aí mais opções no meio de campo, o Thiago Primão, tem o menino lá, o Rafael Lucas, é isso? Não consigo lembrar, que eu brinco que ele é o Adam Sandler, que ele entrou nas últimas partidas lá, fez a diferença também. O Curitiba tem bastante elenco aí para poder... Tem elenco de ganhar de 6, 7, né? Para ficar tranquilo. Agora vamos ver como é que vai se comportar o conjunto todo. O que me preocupa, viu, Ciro, não é a ausência do Rafinha, mas sim como vai entrar psicologicamente em campo esse time. O Alex ilustrou muito bem esses dias, a Gazeta do Povo deturpou o que ele falou na Rádio 98, de que o Curitiba tem um elenco fraco mentalmente. O pessoal psicologicamente não tem aquela força de entrar em campo com a perna erguida. E aí acabaram publicando que o Curitiba teria um elenco fraco e acabou sem torcida e sem time, gerando uma indisposição desnecessária. Mas eu concordo com o Alex, sim, vai fazer a diferença essa situação aí, de entrar psicologicamente mais preparado o time do Curitiba e com a cabeça erguida, né? Precisa entrar em campo como o Curitiba, que foi campeão em 85, bifinalista e bivice da Copa do Brasil aí nos últimos anos, precisa entrar com essa mesma vontade.
vontade que entrou contra Vasco, contra Palmeiras, contra tantas outras partidas que o Coritiba já fez frente. Vamos ver como é que vai ficar essa situação até quinta-feira, se pinta alguma novidade, alguma escalação, alguma surpresa nesse time. Bom, vamos saber do Paraná Clube, Ciro. O que chamou a atenção do Paraná Clube foi a entrevista que o Dado Cavalcante se deu ontem na sua coletiva de imprensa. Ele falou que o Paraná Clube não é favorito, ele falou que o Paraná Clube está naquela média entre os 10 principais jogadores, os 10 principais times que vão disputar a competição, que os favoritos seriam Palmeiras e Sport, né? Também concordo, Palmeiras e Sport, eu acredito que estão um passo acima, pelo peso, né? Dá pra... Só que o Paraná Clube tem que estar mentalizado entre os 4 primeiros. Ele não pode chegar lá pensando, eu estou fazendo campanha, o que vier é lucro. Aí que tá. Eu acho que o Dado tentou dar foi um choque de realidade. Não, ele tentou tirar um pouquinho da pressão que já estavam fazendo em cima do time do Paraná, que ou agora ou nunca. E é a pura verdade, ou é agora ou nunca. Mas o que pode matar o Paraná Clube é aquilo que eu sempre falo, o planejamento financeiro, né? A gente tem uma realidade do Palmeiras que é um super time, se você for analisar bem. Aliás, o Dado até falou isso. Falou que o problema era que o Palmeiras tinha... Sim, é um super time. Se for comparar... O orçamento bem maior, ano é 150 milhões. O Paraná Clube desceu o quê? Uns 10 milhões? Por aí. Então, a diferença é brutal. Imagina, então, 10%. O Palmeiras corre sozinho, então, na Série B, só que o Paraná tem que lutar junto com o Sport, Criciúma, com os times mais do seu nível. Mas tem que lutar e tem que chegar entre os 4 primeiros. Isso a gente está analisando, e ele também está analisando no papel. No papel é uma coisa, fora do papel é outra. Pode muito bem esse time do Palmeiras entrar na Série B e não conseguir se entrosar, não conseguir jogar bem, pode ter problemas no meio do caminho, pode ter lesão, pode perder um Fernando Praz, que é um jogador, na minha opinião, muito importante para o time do Palmeiras, pode perder tantos outros craques que tem, 2, 3 desses que já se compliquem, já fica mais difícil. Está aí o Coritiba como prova. Perde o Alex, já perde o poder de fogo. Então o campeonato é muito extenso, muito longo. O Sport também não tem toda essa bala na agulha para poder ostentar que vai ser campeão ou vice ainda. Tem muita coisa para acontecer e é nesse tipo de situação que o Paraná Clube tem que se alçar. Eu, na minha opinião, esse ano, pegando todos os elencos, vendo aí quem tá, quem não tá, quem foi, quem não foi, os técnicos e tal, na minha opinião, o Paraná Clube vai estar entre os 4 se o orçamento não acabar destruindo aí o planejamento do Paraná Clube. Eu acho bem difícil do Paraná não estar entre os 4. Vai ter que jogar pra caramba aí, vai ter que se virar, vai ter que dobrar as pernas, como eu falei do Coritiba também. Mas eu vejo sim, vislumbro o acesso do Paraná Clube. Não vamos se iludir aqui em ser campeão, que é muito difícil com esse Palmeiras. O Palmeiras é o grande, é o carro-chefe da Série B esse ano. Mas eu acho que entre os 4 o Paraná Clube tem total condição de pintar. Tem. E também já foi decidido onde será o primeiro jogo do Paraná Clube. Finalmente a CBF homologou e vai ser em João Pessoa, no estádio Almeidão. Ou seja, então o Paraná estreia na sexta-feira, dia 17, contra o ABC, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Bom, vamos agora a mais informações do esporte, mas agora informações nacionais do Bruno Carneiro é que o Neymar pode fechar a qualquer momento uma negociação com o Barcelona. É com você, Bruno. Tudo indica que o atacante Neymar esteja de saída do Santos e seu destino deve ser o Barcelona da Espanha. De acordo com o jornal espanhol Sport, uma reunião que será realizada nesta segunda-feira pode fechar a negociação entre o jogador santista e o Barcelona. Segundo especulações, o time espanhol deve pagar mais de 45 milhões de reais para ter Neymar. Nesse domingo, antes de começar o jogo contra o Corinthians na Vila Belmiro, valendo o título do Campeonato Paulista, Neymar se ajoelhou no centro do gramado e agradeceu aos céus, repetindo o gesto de Pelé quando fez o seu último jogo pelo Santos. Atitude esta que levantou a suspeita de torcedores e jornalistas como se fosse uma suposta despedida. Ao ser questionado após perder o título do Campeonato Paulista para o Corinthians, o técnico do Santos, Muricy Ramalho, não confirmou a negociação do atacante, mas já demonstra estar conformado com a saída do craque santista. A gente sabe que realmente agora parece que tá forte a coisa, né? É uma perda grande, né? O clube vai sentir, mas é a vida, né? É assim mesmo, o clube resistiu bastante até o momento, mas é difícil, né? É difícil se segurar por muito tempo, né? E o Santos realmente vai sentir bastante. O clube Real Madrid também está brigando para negociar com Neymar. Representantes de Madrid chegaram ao Brasil no último sábado e estão tentando se reunir com a diretoria do Santos. Mas, ao que tudo indica, Neymar deve fechar em breve a negociação com o Barcelona. Agência Rádio Web de São Paulo,
Bruno Carneiro. Nos bastidores aqui, o Ciro e o Léo estavam dizendo que o Neymar deveria ir mesmo, né? Tá azedando, né, Lu? Tá azedando. Já passou da hora de... Ele, como eu falei aqui, ele precisa do talento dos outros atletas aí, por exemplo, se ele cair dentro de um Barcelona, ele precisa do talento daquela rapaziada lá pra poder evidenciar o futebol dele, porque aqui já acabou. Tá desmotivado, né? Ele é o top, não tem ninguém pra faz tempo que tá todo mundo dizendo que ele quer ir pra Europa, que ele quer sair daqui. Tá certo, tentaram segurar, o Santos fez o que pôde, mas não dá mais, tem que mandar vender mesmo, ganhar um bom dinheiro, que ano Quanto que eles pediram? Pelo 170? Menos ele deu um bom lucro, né? 170 milhões, é isso que pediram? Não sei se era de dólares, acho que era 65 milhões. Mas deve ser mais ou menos isso em reais. Já uma grana boa, viu? Pois é. Não dá pra negar, não. É o orçamento do Palmeiras e o ano inteiro, mais até. Então pegar essa grana aí, investir, quem sabe, no estádio novo, que o Santos não pode jogar na vergonha, que é a Vila Belmiro, na minha opinião, um estádio bizarro. O estádio já totalmente velho, já. Tem todo o glamour, todo o charme e tal, e o Pelé e tal, mas isso aí, amigo... O Maracanã tinha mais glamour e fizeram um novo. Exatamente, isso aí não ganha jogo nenhum, não ganha campeonato nenhum. Então tá na hora do Santos também acordar, porque senão vai ficar pra trás. Precisa investir em elenco, em algumas coisas ali, que já é um time meio ultrapassado. É Neymar e mais 10. Um time meio ultrapassado, tem aquele goleiro que é um guri muito bom, o Léo que logo se aposenta, então tem que dar uma pensada melhor, investir em outras coisas. Eu, na minha opinião, era a hora do Santos ter um estádio pra jogar futebol, porque o Santos tem a Vila Belmiro, que na minha opinião já tá... o São Paulo tem um magnífico estádio Morumbi, o Palmeiras tá fazendo Aliança Arena, o Corinthians tá ganhando de presente a sua arena também, o Santos vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás e quero ver depois recuperar esse tempo perdido. O Glauco Silveira disse que ontem mesmo ele estava dizendo que o Neymar estava fazendo o último jogo pelo Santos. Vamos agora até Porto Alegre. A Fernanda Wenzel traz informações sobre uma operação na fronteira que foi uma preparação para a Copa das Confederações. Fernanda, é com você. A Operação Ágata foi deflagrada neste final de semana pelas Forças Armadas Brasileiras. Cerca de 25 mil oficiais das equipes do Exército, Marinha e Aeronáutica se deslocaram para as regiões de fronteira com os países vizinhos. A operação conta com o apoio da Receita Federal e das Polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar. Entre os principais objetivos estão o combate ao narcotráfico, o contrabando, o tráfico de armas, os crimes ambientais, os roubos de veículo e a imigração ilegal. O Major Bruno Pedra, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Operação Ágata no sul do país, afirma que um dos principais objetivos é preparar o Brasil para receber a Copa das Confederações, que começa no dia 15 de junho. E essa intenção é justamente você conseguir manter um ambiente favorável para toda essa parte turística e todo esse desempenho do evento em si. Porque no momento que antecede esse evento, que é um momento onde também há um empenho das Forças Armadas em manter a segurança tanto do espaço aéreo quanto dos pontos sensíveis, né? No momento anterior, a gente tem essa presença do Estado intensificada e uma repressão ao crime organizado, uma diminuição da entrada de drogas e tudo. O Major destaca ainda a importância da parceria com 20 agências governamentais, como a ANAC e o IBAMA. As equipes das Forças Armadas levam funcionários dessas agências até as regiões de fronteiras para que eles atuem na fiscalização de aeroportos e áreas de preservação ambiental, por exemplo. Médicos também são conduzidos até regiões de difícil acesso para prestar atendimento à população. No Paraná, onde 3 mil soldados participam da operação, só neste final de semana já foram retiradas de circulação quase 750 caixas de cigarro, 2 veículos e 6.850 relógios de pulso, entre vários outros objetos contrabandeados do Paraguai. A Operação Ágata está na sua 6ª edição e segue até o dia 5 de junho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, sobre os casos de pedofilia, inclusive aqueles dentro da própria casa. Eles são constantes no Paraná e nem sempre os envolvidos são punidos. O que fazer para mudar esse quadro? É a pergunta que eu estou fazendo para você. Eu tenho várias participações, vou ler só algumas rapidinho. O professor Josué Ghisoni, que já foi entrevistado aqui no estúdio, ele diz o seguinte: a televisão e a religião são os 2 mais importantes meios de acesso ao interior de uma família e vejo que os 2 estão falhando na educação e na defesa dos valores fundamentais. É o que pensa o professor Josué. Gilcimar Cosiel Beretta diz o seguinte: o primeiro passo é que isso seja denunciado, porque na maioria dos casos ninguém denuncia. Aí não tem o que fazer mesmo, diz. O Luiz Gobato diz o seguinte: praticamente nada a fazer dentro das casas de outrem, quem vai se meter?
E ainda assim fica praticamente impossível saber o que se passa na casa do vizinho, exceto pelos fofoqueiros de plantão que vivem para cuidar da vida dos outros. Mas nesse Brasilzinho de ninguém, onde os governantes não querem que a educação se estruture plenamente para efetivamente o povo ser manipulado eternamente, infelizmente fatos como estes vão perdurar pela eternidade. Eu espero que não, viu, Luiz? Espero que você não esteja certo. E que realmente a educação seja a principal arma desse Brasil. O José Domingos dos Santos diz: depois de provado, tem que castrar a pessoa que faz esse tipo de coisa. O Ciro Novaes fala o seguinte: é necessário pressionar para reformar o Código Penal, aumentando as penas para esses crimes, seja castrando esses criminosos ou medidas sérias para tirar do convívio da sociedade. Sei que muitos vão defender os criminosos. Então por que não levam eles para casa? É a pergunta do Ciro Novaes. É uma situação muito triste, Lu. Esse fim de semana, sexta-feira, eu acho, teve um assalto, 2 bandidos, 3, se eu não me engano, invadiram uma chácara com um senhor de 75 anos, parece, não sei a idade, mas um senhor e uma senhora praticaram um terrorismo tão grande com os dois, arma dentro da boca, roleta russa, espancamento. Meu Deus, o trauma psicológico isso. Deve ter sido absurdo. Aí eu penso, e o direito dessas pessoas que passam por isso, sofrem isso, ninguém vai atrás depois para tentar conversar, arrumar um psicólogo, tratar dessas pessoas. Eu não consigo entender realmente. O governo tinha que ser penalizado, tendo que pagar, inclusive, indenizações absurdas, porque é impossível que essas pessoas sejam penalizadas dessa forma e os bandidos fiquem soltos e ainda tenha quem defenda. E eu não consigo entender como um outro ser humano, uma pessoa de bem, uma pessoa que foi para a escola, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem pai, mãe, filhos, família, trabalha todo dia para ter o seu sustento, eu não consigo entender como esse tipo de pessoa defende gente assim, né, de uma extrema crueldade, de uma extrema violência, é terrorismo, não chega nem a ser mais bandidismo, é terrorismo esse tipo de situação. E isso só vai mudar no dia que mudarem as leis do país, alterar as leis do país, alterar a maneira de punir esse tipo de gente. Falam que não adiantaria nada decretar prisão perpétua, pena de morte. Eu duvido que não mudaria. Duvido que o cara ia pegar o revólver e ia fazer roleta russa, por exemplo, na cabeça da sua filha que tá me ouvindo aí agora, e ele sabendo que ele vai preso para sempre, ele vai ser morto, ele faria isso. Eu duvido, né? Mas como todo mundo sabe que não acontece nada e a nossa lei, a nossa Constituição permite que você tem o direito de matar uma pessoa, pelo menos uma, né? Se você matar uma pessoa e tiver a ficha limpa, não te acontece nada, você sai da cadeia em pouco tempo. Então, enquanto as nossas leis protegerem os bandidos dessa maneira, todo mundo vai ficar suscetível a isso, a pedofilia, a estupro, a terrorismo, a sequestro. Então é inadmissível, é triste. Eu quero saber quem vai surgir, vai se levantar nesse país, o senador, o deputado, o presidente, o governador que vai se levantar e vai propor a mudança de tudo isso. Eu estou para ver quem vai ser esse cara. Vamos esperar sentados. Neste momento, 3h50, vamos ao intervalo e já voltamos com um giro de reportagem. Ainda hoje, uma entrevista com a consultora de imagem Mariana Assad. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Giro de reportagem. Vamos começar por Campo Largo. Um assalto deixou a cidade de Campo Largo, na região metropolitana, em alerta. Os detalhes com Glauco Silveira. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Na madrugada desse sábado, dia 18, vigilantes da empresa Legrand, antiga Lorenzetti, localizada na rua João Stucas, no Botiatuva, foram rendidos por volta das 3h40 por 5 elementos. Um homem armado de pistola rendeu um dos vigilantes, obrigando ele a abrir o portão da empresa para que entrasse o veículo doblô cor prata com mais 4 homens armados de pistola, fuzil e metralhadora. Após render os vigilantes, 2 bandidos ficaram no portão principal, enquanto os outros 3 foram até o local onde ficam os caixas eletrônicos, instalaram os explosivos e detonaram 2 caixas. No local, os vigilantes relataram toda a situação aos policiais que atenderam a ocorrência, inclusive que após se apossarem de uma boa quantia em dinheiro, os marginais seguiram no sentido PR-423. Na sequência, outras informações foram repassadas à terceira companhia, de que teriam fugido por Balsa Nova sentido Lapa. Equipe do COI, Centro Operações e Inteligência, Esquadrão Antibombas e peritos também estiveram
estiveram no local, averiguando o estrago no banco, que fica na parte interna da empresa. O veículo dos assaltantes foi localizado abandonado na manhã de ontem por guardas municipais e policiais militares da Araucária, na região do Espigão Alto Tietê. O veículo estava com as placas clonadas. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. É o que a gente estava falando sobre a falta de segurança em todo o estado do Paraná. E os vereadores evangélicos da Câmara de Curitiba abandonaram hoje o plenário em protesto à fala de militantes pelos direitos da população LGBT. Eles não concordaram com a decisão do presidente Paulo Salamone, do PV, de suspender a sessão para que os convidados pudessem falar. Um projeto de lei que concede o título de cidadão honorário para o pastor Marcelo Bigardi era discutido há 1 hora quando isto aconteceu. Que bronca. Broncas desnecessárias também, né? Não tem porquê, né? Não tem porquê. Vamos falar sério. O pessoal aí também tem o direito de discursar, de falar o que pensa. De se manifestar, enfim. De se manifestar. Cada um sabe o que faz a sua vida e eu acho que como a gente está num país democrático, um estado laico, eu acho que o pessoal tem o direito de ser ouvido, pois apesar de qualquer coisa, eles também são seres humanos como qualquer um. Então todo mundo tem o direito de se manifestar e pelo menos falar, né? Ninguém é obrigado. Independente se concorda ou não. Ninguém é obrigado a aceitar as ideias da bancada evangélica, da bancada cristã. Também ninguém é obrigado a aceitar as imposições aí da bancada LGBT, do pessoal, enfim. Mas eu acho que o respeito de se pronunciar, de falar, a palavra deve ser garantida para todo mundo. É uma discussão que, na minha opinião, gente, nós estamos discutindo coisa que não vai mudar nada no nosso país aí se a gente começasse a viver de maneira igualitária com todo mundo. Não importa o que cada um faz da sua vida. É um caso que, na minha opinião, não mudaria nada na minha vida e a vida da sociedade. Eu penso dessa maneira, Luciano, toda essa polêmica não mudaria em nada na minha vida. Cada um faz o que quiser da sua, desde que não me incomode. Que me respeite, né? Aquilo que é básico. Desde que me respeite, você tem a liberdade de fazer o que quiser. Um exemplo de como eu trato essa situação é a maneira do pessoal da Marcha da Maconha. Aí eu sou contra, porque isso aí me prejudica. Essa droga maldita me prejudica, como todas as outras me prejudicam. Financia o crime organizado e acaba retornando contra a gente que é contra essa porcaria. Agora, o que os gays, as lésbicas, os simpatizantes fazem da vida deles e as vontades deles é problema deles. Não me faz mal nenhum. E pelo menos tem que deixar esse pessoal falar com toda certeza. Tem que ter a garantia deles poderem conversar também. Gente, é liberdade de expressão, é básico, né? E é conversando que vai se entender, que não é assim virando as costas, né? Eles estavam pleiteando segurança, gente. Eles estavam pedindo para não serem mais assassinados, os travestis serem assassinados na rua. Isso aí, o vereador jamais poderia ter saído do seu plenário virando as costas e ir embora. Quer dizer que eles podem ser assassinados? Ele até poderia virar as costas e ir embora porque é um direito dele de livre expressão. Agora, levantar toda a bancada ou dizer que não podem falar, daí é antidemocrático, sem dúvida nenhuma. Eu vi alguns vereadores que eu gosto muito, não vou citar nomes, mas um que fez faculdade comigo, também se levantou e caiu fora. Eu achei muita sacanagem, achei falta de respeito. Por exemplo, quando fizeram na sexta-feira passada, teve 2 ou 3 horas sobre a Marcha de Jesus lá na plenário, eles não teve ninguém reclamando, não teve padre reclamando, não teve ninguém achando ruim, muito pelo contrário, foi uma coisa bacana. Eles estão pedindo segurança para a vida deles, eles não podem, então quer dizer que um gay tem que ser assassinado na esquina? Não, com certeza não, tá errado, você tem toda a razão. Parte do princípio cristão, o respeito a todos. Exatamente, Jesus andava com todo mundo. Não, além de andar com todo mundo, ele respeitava e amava os seus inimigos. Não deixava, inclusive, que apedrejassem pessoas que eram apedrejadas naquela época. Imagine, agora a gente tá querendo virar as costas. É um grande assunto, né? Uma Sem dúvida dava um debate, hein? É verdade. Vida News debate. É verdade. Mas deixa eu aproveitar e falar do Bigardi aí, do pastor Bigardi da Bola de Neve, mandar um abraço pra ele. Aliás, eu gosto muito da Igreja Bola de Neve. É uma grande pessoa, não é porque é um pastor, porque é um padre, porque é pai de santo, seja lá o que for. Ele é uma pessoa boa, é um cara que realmente aí merece, porque ele trabalha aqui por Curitiba e faz as coisas pelas pessoas que moram em Curitiba, é uma pessoa exemplar e é um cara de um coração muito grande. Trabalha pelos jovens, principalmente. Principalmente isso, a juventude que tá aí na Marcha da Maconha, é o Bigardi que vai lá buscar, resgatar, botar dentro da igreja e poder tirar as crianças, os jovens das drogas e colocar no caminho de Deus. Então, Bigardi, você tem meu apoio para ser um cidadão honorário de Curitiba, porque você faz a diferença nessa cidade. Um abraço. Bom, vamos agora até Brasília com o Yuri Hudson. É que o tráfico de animais é o terceiro maior atividade ilegal do mundo. Eu nunca imaginei isso, terceira maior atividade ilegal do mundo. Vamos lá, Yuri, traga as informações. O tráfico de animais é considerado pela ONU a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas
apenas para o tráfico de drogas e de armas. Estima-se que a venda de animais silvestres movimente mais de 80 bilhões de dólares por ano. Para combater esse crime no Brasil, o Conselho Federal de Medicina Veterinária lança uma campanha conjunta com o IBAMA e a Polícia Rodoviária Federal. A intenção, segundo Benedito Fortes de Arruda, presidente do Conselho, é mobilizar a sociedade, especialmente as crianças. Dizendo sobre os maus tratos, como que se deve comprar e vender animais silvestres, o que se deve fazer com um animal ilegal, como é que se legaliza, como denunciar o tráfico e a criação ilegal desses animais silvestres, né? Nós damos aí o contato com o IBAMA pelo telefone da linha verde. Arruda lembra que a falta de conhecimento faz com que pessoas comprem animais de forma ilegal. Isto, diz ele, gera impactos que já são sentidos e que serão ainda mais fortes para as próximas gerações. As pessoas sem nenhum conhecimento tentam criar em suas residências, seus sítios, e isso evidentemente tem provocado baixa na quantidade de animais da nossa fauna. Tem contribuído para que nós possamos ter animais da nossa fauna em extinção. O presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária aconselha que denúncias ou dúvidas quanto ao assunto podem ser tiradas através da linha verde do IBAMA. A ligação é gratuita, 0800 61 80 80, ou então no site do Conselho, www.cfmv.org.br. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. Bom, e 3 marinheiros da Capitania Fluvial do Rio Paraná foram presos suspeitos de estuprar uma garota de 14 anos em Foz do Iguaçu. Além deles, um adolescente também foi apreendido por participação nesse crime. De acordo com o delegado adjunto da 6ª Subdivisão Policial, Geraldo Evangelista, a menina saiu da escola na tarde de quinta-feira, foi até uma casa e junto com o grupo acabou consumindo bebida alcoólica. Durante a noite, ela foi levada desacordada para a unidade de pronto atendimento, onde os plantonistas desconfiaram que ela tinha sofrido violência sexual. Quantos anos? 14. Estava onde? Ela estava bebendo com este grupo de marginais. Vou fazer uma pergunta também, que também é importante nesse caso. Onde estavam os pais? Cadê o pai e cadê a mãe que permite uma situação dessa, uma hora dessas, com esse tipo de circunstância? Também tem que ser responsabilizados, porque uma criança de 14 anos não pode andar na rua assim à vontade, vai e vem na hora que quer, como quer, né? É uma coisa que também precisa ser analisada. Agora os caras têm que pendurar, pedófilos, né? Pedófilos e estupradores, as duas coisas juntas. Absurdo. Aliás, eu tô aqui com uma participação do Glauco Silveira, eu só quero fazer o registro porque ele fala uma coisa que eu penso muito também. Ele diz que ele tem raiva de um deputado federal. Em 99, ele trabalhava em uma rádio-táxi e aí foram todos assaltados. Espancaram o tesoureiro na frente de todo mundo, 21 pessoas refém deles. Colocaram todo mundo no banheiro, inclusive o Glauco, bateram, xingaram, foram presos logo em seguida. Mas daí, segundo o Glauco, os direitos humanos estavam lá para que nada de mal acontecessem com os marginais. Quem era que encabeçava na época os direitos humanos no país era o deputado federal Dr. Rosinha do PT. O Dr. Rosinha gosta de arrumar encrenca com os outros e, na minha opinião, nesse caso aí, defende o lado errado, né? Tá defendendo os marginais, gente. Não pode, Rosinha, não pode. Aí na hora que entrarem na tua casa, Rosinha, e fizerem, barbarizarem, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Vai defender, vai pedir pra prender os caras, ou vai falar, vai chegar na justiça fala, não, deixa eles soltos que eles são legais. Gente boa, são gente boa. Eu não consigo entender como as pessoas defendem esse tipo de atitude. Eu até concordaria eles em defenderem os direitos humanos dos bandidos, desde que esses caras fossem punidos de maneira exemplar. Mas não, nem isso, Luciano. Nem isso. Acontece isso, o cara entra lá, assalta, barbariza, tranca todo mundo no banheiro, faz roleta russa. Você que não sabe o que é roleta russa, o cara pega a arma, coloca lá 3 balas dentro do revólver e gira o tambor e atira. Se você der sorte, você não morre. Você não morre, vai apertar o gatilho na bala que não tá dentro do tambor. Já imaginou a tensão? Caso você dê azar, você morre, só isso, não tem problema, né? É um absurdo. É um absurdo. Pode um cara desses não ser preso e ser solto em 30 dias? Não pode, não é possível. Conseguir um habeas corpus logo em seguida. Não é possível, doutor Rosinha, que o senhor concorde com isso. Ou qualquer outra pessoa, né? Alguma coisa tem que ser feita. Pode até, como eu falei, pode até defender os direitos humanos de não serem corrompidos dessas pessoas, mas agora que esses caras precisam ser presos e punidos de maneira exemplar, já passou da hora e o povo tá cansando, Luciano. Bom, vamos de novo a Brasília com a Joyce Kapstein. É que o Aécio Neves foi eleito presidente nacional do PSDB. Joyce, as informações são suas.
O PSDB elegeu o senador Aécio Neves para a presidência nacional do partido. Ele substitui o deputado federal Sérgio Guerra, que exerceu o cargo nos últimos 6 anos. Aécio foi eleito por mais de 97% dos 535 delegados durante a Convenção Nacional do Partido em Brasília. O evento reuniu cerca de 4 mil tucanos e contou com a presença dos principais nomes da legenda, como Geraldo Alckmin, José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Potencial candidato à presidência da República em 2014, Aécio defendeu a educação e uma nova política industrial para o país e fez duras críticas aos governos do PT, especialmente o de Dilma Rousseff. O governo do PT optou por comemorar em todo o Brasil os 10 anos de poder. Fizeram isso porque queriam esconder os últimos 2 anos de fracassos do governo da atual presidente, porque nos anos do presidente Lula, eles ainda foram beneficiados pela herança do presidente Fernando Henrique Cardoso e por um ambiente econômico externo extremamente favorável. O PSDB é hoje o principal partido de oposição ao governo federal, junto com o Democratas e o PPS. Possui a 3ª maior bancada na Câmara dos Deputados e empata com o PT na quantidade de senadores, ficando atrás apenas do PMDB. O partido governa 8 estados brasileiros, incluindo São Paulo, e mais de 700 municípios do país. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Copstein. Vida News. E o prefeito reeleito de Rolândia, Johnny Lehmann, do PTB, teve o diploma cassado no início do ano, mas ele conseguiu uma liminar para voltar à prefeitura. A decisão foi proferida na sexta-feira à tarde pela ministra Laurita Vaz, do Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, ele já reassumiu o cargo nesta segunda-feira. E vamos agora a mais informações, agora de Maringá. Olha só, isso sim é notícia boa que a gente tem que dar. Presos aqui do Paraná, mais especificamente de Maringá, estão produzindo livros falados para deficientes visuais. Excelente iniciativa, vamos às informações de Yuri Hudson. Em Maringá, no Paraná, um projeto dá visão a quem tem liberdade e liberdade para quem tem visão. Este é o Visão de Liberdade. Premiado pela Fundação Banco do Brasil em 2011, a iniciativa trabalha com presidiários que produzem materiais para deficientes visuais, como livros falados e em braille. Segundo a coordenadora Maria Ângela, desde 2006 já foram produzidos mais de 300 livros falados e 500 em braille, além de 300 mil materiais em relevo, que são distribuídos para todo o país. O projeto, idealizado pelo Conselho de Segurança de Maringá, nasceu da necessidade dos deficientes visuais e também da disponibilidade dos internos, como diz Ângela. Então, a gente tem o trabalho lá dentro da penitenciária, né, dos internos, que produzem esse material, então dando a possibilidade às pessoas cegas, né, de acesso à educação, cultura, aos bens, né, produzidos pela humanidade. E estão se beneficiando de literaturas e materiais diversos, né, produzidos dentro desse processo. No ano de 2010, o projeto ganhou um fôlego com o patrocínio do Banco do Brasil, que possibilitou a compra de novos aparelhos. Já no ano seguinte, um novo impulso. O Visão de Liberdade foi certificado e recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Ele veio, de certa forma, coroar já um trabalho que a gente divulgava, mas ele tinha uma validade social perante as outras pessoas, né? Então, o prêmio fez, assim, um reconhecimento do trabalho, que recebe telefonemas assim do Brasil todo, que o pessoal quer vir conhecer o projeto para fazer implantação em outros estados. Se você conhece ou participa de algum projeto que tenha mudado a realidade social da sua cidade, o inscreva no prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Além da ação ser certificada pela Fundação, ela pode ganhar um prêmio de até R$50 mil. Mais detalhes e as inscrições podem ser feitas no site www.fbb.org.br/tecnologia social, Agência Rádio Web, com informações de Brasília e Yuri Hudson. Vida News. Excelente iniciativa. Se todos fizessem a mesma coisa Brasil afora, teria menos desocupado, pensando em tráfico, em como organizar esses PCCs, esses comandos vermelhos da vida. Aliás, PCC que está também aqui no estado do Paraná, a gente já alertou isso aqui. Vamos ver se uma dessa não pinta aí
aí o direitos humanos e aí fala que o Estado tá abusando, tá pondo trabalho escravo, isso, né? Trabalho escravo contra, absurdo. Absurdo. Contra os estupradores, os assaltantes à mão armadas, tudo gente tranquila, né? Gente boa, boníssima, do lado deles, que tal lá na casa deles, né? Mas apesar de que eu acho que esses caras que estão fazendo esse trabalho aí são os bandidos com uma periculosidade menor. É a penitenciária industrial de Maringá, que aliás bem idealizada pelo governo Jaime Lerner. E esses caras aí têm recuperação, né? O cara que entrou no supermercado, roubou uma lata de leite pro filho, essa turma tem recuperação, esses caras precisam ser tratados, salvos, ressocializados. Agora, o cara que comanda aí grupo de extermínio, o cara que é traficante da barra pesada, esses aí tem que pegar duro com esses caras, né? Não dá pra passar a mão na cabeça, não. Aí a legislação tinha que ser diferente pra eles, não podia ser igual. Distinta. Bom, um pedido de vista do deputado Elton Welter tirou hoje o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa sobre a criação de um sistema de gestão integrada dos recursos financeiros do Paraná. O que é isso, gente? O governo do estado quer centralizar numa única conta todos os recursos do governo. Para o deputado Elton Welter, do PT, existe alguma coisa estranha para se aprovar esse projeto, por isso ele pediu vistas. Agora, cá entre nós, né? Todos os projetos, os deputados precisariam realmente ler antes, se aprofundar antes, não só pedir vistas de um ou de outro projeto. Cá entre nós. 4h14, agora as informações nacionais são de Rogério Ataíde. Rogério, boa tarde. Vamos ver qual que é a boa. O Rogério vem com a boa do dia, boa do dia. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News e os ouvintes da Rádio Vida. Há 2 semanas, Luciana Pombo, nuvens negras se aproximaram do Palácio Rio Branco. A Polícia Federal prendeu 15 pessoas envolvidas com fraudes em licitações e desvio de verbas do Sistema Único de Saúde do Estado. Entre os presos estavam 2 secretários próximos de Viana e um sobrinho dele, Tiago Viana, funcionário da Secretaria de Saúde. Segundo a Polícia Federal, a análise de apenas 6 contratos que somam 40 milhões de reais apontou o desvio da ordem de 4 milhões de reais. Ao gravar empresários suspeitos, a Polícia Federal acabou escutando a voz de quem, Luciana? A voz do governador. E ele diz assim, olha a vozinha dele, que é minha voz, mas reproduzindo. Eu tô de folga, tirei 13 dias de folga, tô voltando quarta aí, tô em Sergipe, viu? Estava conversando com o governador aqui, eles têm uma coisa muito interessante, que é o Banco do Estado deles. Aí Salomão, que é o empresário, diz, tá bom. E o governador diz, eles emprestam um dinheirinho pra gente como a gente queira. Se a garantia da obra sem necessitar, naquelas amarras do Banco do Brasil, do BASA e da Caixa. Lembra que a gente tinha tratado? Daí Salomão responde, lembro sim. Pô, governador, se o senhor conseguir, o senhor dá um outro ritmo na coisa. Terminando a gravação, o governador diz assim, então eu já falei com o secretário da Fazenda aqui e aí. Eu, segunda-feira, eu quero que você, Sassai, meu Deus, olha o nome, o Sassai. Aí o Leandro, conversem com o Mâncio, olha os nomes, que aí vai ligar para ele e eu já vou fazer a mediação dos dois para vocês virem aqui para tratar da operação de crédito que ele é secretário da Fazenda e a presidente do banco, para ver quais são o modelo mais via Federação das Indústrias, mediando tudo, indicando. Pode ser. A notícia é meio complicada, é porque envolve 40 milhões desviados dos cofres públicos brasileiros, do nosso povo. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde, para o programa que mais cresce em audiência no estado do Paraná, Vida News. Vida News. E o Rogério Ataíde, viu, Léo, tá com a mãe fazendo aniversário, hein? Mandar um beijo pra ela, Dona Zelita Oliveira Ataíde.
Ataíde, Zelita, um grande abraço para você que está fazendo aniversário e acompanha sempre a nossa programação. 80 anos, que bonitinho. Eu acho que é isso, não sei. Parabéns, parabéns. Está nos ouvindo também a Silvia Lucina, nossa amiga, e um abraço para você, Silvia, que sempre acompanha a nossa programação. E o Glauco Silveira também falando sobre direitos humanos, ele diz o seguinte: se o cara fosse condenado a 30 anos e cumprisse os 30 anos e não 5, a criminalidade já diminuiria e muito, é a opinião do Glauco Silveira. 4h17. Vida News. Entrevista. Quem nunca teve a preocupação de se olhar no espelho e pensar qual é a melhor roupa que serve pra mim? Como é que eu devo sair hoje? Como é que vai ficar melhor o meu visual? Pois é, para ajudar nessa questão, a consultora de imagem Mariana Assad vai lançar amanhã o curso inédito aqui, que é o Remake, Revise Sua Imagem Pessoal. E é com ela que nós conversamos agora, aqui no estúdio do Vida News. Mariana, boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um prazer recebê-la aqui, tudo bem, e você? Prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade. Me conte então, como é que eu sei se eu estou adequada ou não para aquele evento que eu tenho hoje, por exemplo? Luciana, veja bem, eu acho muito delicado a gente pontuar o que é correto ou não quando a gente envolve o quesito estilo pessoal, conforto. Então, normalmente as pessoas que me procuram uma consultoria de imagem, são pessoas que não estão felizes com a sua imagem de frente do espelho, como você mesma comentou. E a ideia é você trabalhar o seu estilo, quem você é dentro do seu conforto, do seu dia a dia. Então, uma pessoa que procura uma consultora de imagem, ela nada mais está preocupada do que com a sua autoestima e com o que está dentro de você, a sua essência. Normalmente essas pessoas têm uma faixa, um perfil? Normalmente são pessoas um pouquinho mais maduras, digamos, entre os seus 30 e 50 anos. Sim, existe procura acima e abaixo disso, mas normalmente é essa a faixa etária. Mas homens ou mulheres? A gente tem um costume de achar que é mais mulher, porque mulher é mais vaidosa. Teoricamente você pensa isso, porque na verdade não é bem assim, né? Mas se eu te disser que os homens estão muito mais interessados do que a gente imagina, talvez você não acredite. É mesmo? Tem recebido muita procura de homens? Bastante. Inclusive até de políticos. Estamos trabalhando com a imagem dos políticos. A imagem, no caso de políticos, eles estão mais preocupados em fazer o quê? Mostrar credibilidade através da imagem? Seriedade. Ou realmente querem ficar bonitos, simplesmente? Seriedade. Querem passar a ideia de seriedade. A gente faz o que a gente pode, né? Nem todo político consegue ser sério. Né? E daí vale também deixar bem claro de que comportamento é muito diferente da imagem, né? A gente faz exatamente o que a gente pode. O trabalho da imagem, especificamente. O que ele faz ou não com isso depois é um problema dele. Com certeza. Como é que você diz, assim, para a pessoa que quer realmente mudar o seu visual, que quer ter mais, como você disse, autoestima? Qual é a dica principal no momento em que ela chega até você? Ter claro de que, primeiro de tudo, né? Já vou te responder. Vou primeiro dar uma delineada para você poder me entender, tá? Primeiro de tudo, eu recebo muitos e-mails e contatos de pessoas que querem mudar o seu estilo. E a primeira coisa que eu digo, estilo não se muda, estilo se lapida, né? Porque cada um tem o seu estilo pessoal, tem o seu estilo próprio. Então, quando você acredita que você precisa trabalhar detalhes na sua imagem, é exatamente aquele momento em que você se olha no espelho e diz: alguma coisa não está certa, não está correta, não estou conseguindo coordenar talvez um corte de cabelo com a roupa tal, ou a roupa que eu estou indo para o meu trabalho parece que não fala com a matéria com o que eu trabalho todos os dias. E a pessoa tem que estar aberta para mudanças, né? Porque quando a gente trabalha a imagem de uma pessoa, a primeira coisa é vir de dentro para fora. Então, se a pessoa está aberta para essa mudança de dentro para fora, é que a gente vai conseguir fazer de fora para dentro. Se ela não estiver aberta verdadeiramente, só da boca para fora, não adianta nada. Não adianta nada, porque a pessoa não consegue sustentar por muito tempo aquilo que foi criado, que não é dela, não é a essência dela. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que tem que ser o estilo dela mesma, mas muitas pessoas podem procurar realmente, por exemplo, um político, como você colocou aí, que quer demonstrar seriedade. Muita gente quer procurar para tentar passar uma imagem, na verdade, que não é sua. Isso acaba caindo por terra de uma hora ou outra, ou não? Com certeza.
A gente, inclusive tem um curso, além do remake, que a gente faz que se chama As Aparências Não Enganam. Ou seja, é exatamente aquilo que você é, né? Então, você não consegue sustentar por muito tempo uma imagem que não condiga com a sua essência, com quem você é de fato, com as coisas, com os valores nos quais você acredita. Bom, nós estamos falando aqui de imagem. Então, a maquiagem, no caso da mulher, a maquiagem, o corte de cabelo, como ela se veste, a forma que ela se senta também faz parte desta imagem? Comportamental, com certeza. Com certeza absoluta. E você trabalha isso também no remake? Tudo. A gente costuma dizer que a consultoria de imagem ela é um pouquinho diferente do personal stylist, que as pessoas às vezes acreditam que consultoria de imagem é um novo nome para personal stylist. E não é. Consultoria de imagem tem tudo a ver com comportamento e estilo de vida. A moda nada mais é do que uma companhia, algo que vai acrescentar nesse trabalho. E cada um é diferente, né? Todos nós somos únicos. E você trabalhar exatamente um trabalho personalizado e customizado para cada um também envolve comportamento. Eu ouvi minha vida inteira minha mãe dizendo que a forma como você se veste te faz ou não um profissional de futuro. Ou seja, se você está bem vestido, você vai ter um bom futuro, você vai ter sucesso. Isso é verdadeiro? Se eu disser que não, eu vou perder clientes, não, com toda certeza absoluta. Porque, querendo ou não, o momento em que você está assinando um contrato, que você está angariando clientes, que você está prospectando o seu trabalho, a sua imagem está em primeiro lugar, nada mais é do que o seu cartão de visitas, a sua identidade visual. A consultoria de imagem é como marketing? Absolutamente. Acaba fazendo parte. É um marketing pessoal? Sim. Tá, para que a gente possa ir finalizando, eu gostaria de saber de você também o seguinte, a pessoa que quer te procurar, ela faz o que para participar? Amanhã já está aí, né? Então, em cima da hora, ainda dá tempo? Sinceramente, eu não sei te dizer como estão as inscrições. Estão ou não. Porque quem cuida disso é a Grande Escola. Então, uma dica para esse pessoal que ainda tenha interesse, www.agrandescola.de, né? É o site da Grande Escola e procurar pelo curso Remake. agrandescola.de. DE. Uhum. Ok. O discurso, como é que se trabalha? Você tem alguém para indicar depois a prática do discurso ou não? Eu não entendi, desculpa. Além da imagem, muitas vezes a forma como você fala também reflete a sua imagem. Entendi. Ok. Na verdade, quando você trabalha a sua imagem, quando você chega para mim, né, para trabalhar comigo, existem várias lacunas em você que eu vou precisar preencher. Então, com certeza, trabalhar a oratória, trabalhar a timidez, tudo isso a gente vai pontuando o que é necessário para cada pessoa. Você falou em oratória e em timidez. Tem muita gente que se veste muito bem, mas que é tímida. Uhum. Não consegue colocar para fora aquilo que ela é. Pode ser um grande profissional, mas a timidez não deixa, de repente, ter um bom trabalho. Com certeza. Como fazer com que ela perca essa timidez? Ou perder, não sei se ela consegue, enfim. Na verdade, a gente consegue trabalhar, até porque a timidez, ela acaba, dependendo da situação, ela acaba com o teu trabalho. Então, a gente normalmente manda dançar, para aula de dança, a gente manda para aula de teatro, dependendo até da situação, do que aquele cliente traz para mim, vai para terapia, e assim a gente vai construindo uma imagem sólida e verdadeira de quem você realmente é. Você trabalha, Mariana, quanto tempo com a consultoria? Com a consultoria vai fazer 4 anos já. 4 anos já. 4 anos. Como é que você entrou? Você decidiu trabalhar, se especializar nessa área como? O que te motivou? Porque eu já estava há 10 anos no trabalho com moda, trabalhando com moda, como produtora de moda. E eu entendi que esse trabalho em massa, essa conversa numa grande quantidade de pessoas não me fazia feliz. E eu achava que a ideia de você trabalhar com moda, porém, estilo pessoal, a psicologia de uma situação falava muito mais comigo. Então eu fui me especializar, fui procurar cursos, fui procurar profissionais que pudessem me auxiliar e descobri que existia a consultoria de imagem. Tem uma pessoa que eu gosto muito que participou já de palestra sua, que é o Cristóvão Buarque. Maravilhoso e fantástico. Como é que foi o trabalho junto com ele? Na verdade, tem um trabalho que eu exerço paralelamente à consultoria de imagem,
que é na Ponto Pessoal. É a primeira agência de marketing pessoal do Brasil, aqui de Curitiba, genuinamente paranaense. E junto com esse trabalho da Ponto Pessoal, nós desenvolvemos uma ideia de trabalhar a educação e o marketing pessoal. E tivemos uma participação do Cristóvão. Ele falou mais com relação a marketing pessoal na educação? Na verdade, isso ainda você vai conferir no site da Ponto Pessoal. Olha foi só. Uma entrevista que a gente fez com ele, uma pessoa extremamente agradável e atenciosa. Como é que eu faço para saber mais, então, para ver essa entrevista? www.pontopessoal.com.br Pessoal.com.br. Ok, gostei muito de entrevistar você. Eu tenho aqui a nossa ouvinte Silvia Lucina dizendo que a entrevista foi muito boa e que ela gostou muito de você. Muito obrigada, muito obrigada. A grandescola.de para a pessoa saber mais se tem vagas ou não, é isso? Os cursos. E também temos cursos na Ponto Pessoal, que são dirigidos mais para o público profissional. Então é pontopessoal.com.br. Muito obrigada, Mariana. Uma boa tarde para você. Excelente curso amanhã. Muito obrigada. Nós recebemos aqui a Mariana Assad. Ela é consultora de imagem formada em marketing, inclusive. 4h28. Vida News. Voadora do dia. Bom, a voadora do dia hoje vai para esse pessoal dos direitos humanos que primeiramente pensa em defender o direito dos presos e não o direito das pessoas ou dos familiares que foram penalizados de alguma forma pela ação dos criminosos. Portanto, hoje a voadora é sem dúvida nenhuma para eles. 4h28. Vida News. Crônicas. Na meditação, a descoberta da voz da experiência. Na meditação, a descoberta da voz da experiência. Antes, porém, de eu começar essa crônica, eu gostaria de dar um recado para uma mulher. Uma mulher que gosta, que eu sei que ela gosta muito de mim, porque foi ela que me pôs nesse mundo, é minha mãe. E hoje é aniversário dela. Hoje, 20 de maio de 2013. Parabéns, minha querida mãe, Dona Zelita de Oliveira Taide. Tem que dizer o nome inteiro? Pois é, falei. A idade não, né? Tá bom então. Então parabéns, minha mãe querida, pelo dia do seu aniversário. Sabe, você mora aqui no meu coração e se fosse você, se não fosse a senhora, talvez eu não estaria aqui. Talvez não, tenho certeza. Não estaria aqui fazendo essas crônicas para todas as pessoas deste mundo. Abandona toda a preocupação. Observa o teu ser, o profundo do teu interior. Espiritualiza-te no todo e a vida está toda tua. Não desconheça teu ser. Seja forte. Seja sincero, leal, e a caminhada ficará mais suave. O amor, a caridade e a luz alimentam, substanciam a tua alma. O conhecimento é o resultado de toda a tua experiência. Não te esqueças de que há um dinamismo em todo o universo. Meu amigo e minha amiga, a índole do teu ser espiritualizado é o amor. E você sabe o que é o amor? Não aprendemos ainda o que é o amor, porque o homem mata. A disciplina mata, então ele não pode, ele tem que aprender o que é amor. E amor é vida e não morte. A disciplina interior, a fé no Criador, a caridade, o silêncio interior, a prece, a vigilância. Tua espiritualidade representa o equilíbrio entre o mundo interior e o mundo exterior. Penetra nos aposentos do teu ser, onde estão arquivados os resultados das suas experiências obtidas. Ali encontrarás toda a história evolutiva do teu ser. Ali encontrarás toda a história evolutiva do teu ser. Importante isso, né? Coragem, a caminhada te revelará o todo do todo. A unidade criatura-criador, a totalidade, perceberás que o Espírito é plena realidade. Pensa, fala, existe, és e vive. Meu bom amigo,
Minha amiga querida, tua herança são tuas experiências, portanto, teu poder de ser. A mensagem de Deus, nosso grande Pai do Universo, é de luz, é de estudo, é de sensibilização e pesquisa ao trabalho, à esperança, à compreensão, ao Evangelho de Jesus Cristo. É verdade e é a vida. E mais uma vez, obrigado, minha mãe, por você ter me colocado no mundo. Eu e minha irmã. E parabéns também a todas as mães que colocaram todos esses meus amigos aqui, que trabalham comigo e juntos comigo lutam por um mundo melhor. Vamos que vamos, minha gente! Pois é, passa a hora, é tudo hora, né? Rádio, TV, é hora pra lá, hora pra cá. Boa tarde, Luciana Pombo, Luiz Fernando Bussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, meu amigo Léo, meu amigo Léo, que a coxa branca tá feliz pra caramba, né, Léo? Grande abraço ao Léo, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Rogério Ataíde. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Vida News. E uma última informação: a autarquia Águas de Sarandi, na região metropolitana de Maringá, deu início a um programa de recuperação fiscal. A medida busca incentivar os moradores a pagarem as contas atrasadas. Já pensou? Essas contas somadas dariam mais ou menos 2.500.000 reais. É dívida atrasada com água, hein, Léo? Uma graninha boa, né? Já dá pra passar o fim de semana. Então, pelo menos a prefeitura de Sarandi vai ter um pouquinho mais de fôlego aí no caixa nas próximas horas. Respira. E termina aqui o Vida News. Léo, boa tarde. Valeu, Lu. Nos falamos. Tchau pra você e pro Ciro também. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Lu. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde pra você. Amanhã, exatamente às 3h, estaremos de volta com muito mais informações pra vocês. Uma boa tarde e até lá.